Olá, hoje vamos falar de novo de um assunto que abordamos aí outras vezes, sobre coisas que aconteceram aqui pelo Brasil, no tempo das grandes navegações e que nunca nos contaram na escola. A gente, a gente sabe que Colombo chegou na América em 1492, que o Tratado de Tordesilhas foi em 1494, que Cabral chegou no Brasil em 1500, e a partir daí as notícias correm pelo mundo afora e fica-se sabendo que tem outras terras lá onde se imaginava, porque nesse tempo as pessoas imaginavam que a Terra era plana e que era que nem um prato, assim, a Terra no meio, o mar em redor, e lá no final, na borda do mundo, acabava e navios ou quem se aventurasse até lá iria cair num grande precipício, né? Cheio de monstros terríveis, assim. Então as pessoas não se arriscavam, mas já que os portugueses e os espanhóis tinham saído para o mar e tinham conhecido novas terras, tinham descoberto coisas assim, espetaculares. Imaginem só, Colombo, quando chega na América, chega nas águas transparentes e coloridas do Caribe, coisas magníficas que não se conhecia na Europa, né? Então, lá na França, teve aquele episódio que o rei ficou mordido com essa história de o mundo ter sido dividido entre Portugal e Espanha e perguntou onde está o testamento de Adão que disse isso, né? A França também tem direito e tal, e estimulou sua gente a ir atrás do prejuízo, né? Correr atrás do prejuízo. E tinha um homem, que ele era um homem mais rico, assim, que ele era um comerciante, que já tinha um navio e ele juntou marinheiros e disse: vamos ver o que tem lá para esses lados das terras novas. E eles saíram, não tinha mapa, não tinha nada, tinha alguma coisa assim que para se orientar, tipo a bússola ou alguns outros objetos que eram uma novidade na Europa. É, vamos dizer assim, eram coisas que estavam desenvolvidas pelos árabes e só fazia pouco tempo. Esse pouco tempo pode ser alguns séculos ou alguns anos, estava em uso na Europa, né? Porque era um tempo em que tudo era mais lento, né? As informações demoravam a chegar. Então, esse René de Gonnevigne e seu navio e seus tripulantes navegaram em direção ao sul, sem fazer ideia o que tinha pela frente. E até que eles chegaram numa terra toda cheia de nevoeiro, imagino que fosse inverno, né? Então, ficou sendo a terra dos nevoeiros, das brumas, né? E aí, nessa terra, o navio deles estava assim um caco, estava 6 meses no mar. Isso era 1504, quando eles chegaram aqui por perto. 1503 eles saíram da França. E aí tinha gente morando naquela terra. Quem é que morava nessas terras? Porque isso foi aqui no norte de Santa Catarina. Quem é que morava aqui antes? Morava o povo Guarani, que mais tarde vai ser apelidado de Carijó por causa de determinados adornos de penas que eles usavam. Mas é o povo Guarani, o mesmo que até hoje mora no litoral de Santa Catarina, né? E aí o René de Gonnevigne vê essa gente, o navio já estava assim um caco mesmo, ele resolve tentar arrumar o navio, e aí ele faz amizade com essa gente. Tinha o cacique, nós chamamos de cacique, mas ele chamava de rei, chamava-se Arosca, ou alguma coisa parecida, porque os registros ficaram com os sons
da língua do René de Gonnevier, né? E esse cacique, esse rei Arosca, foi tão bacana com esse francês e sua tripulação e tudo, que eles ficaram assim muito amigos. Tão amigos que 6 meses depois, quando o navio ficou pronto, o rei Arosca permitiu que seu filho, que se chamava Issa Mirim, bastante fácil para nós que falamos português, né? Mirim é pequeno, Issa eu nem sei o que é, mas é uma palavra que soa fácil assim para nós, né? Mas que o René de Gonnevier não conseguia pronunciar, ele dizia o Isomerique. E aí ficou na história como Isomerique. Então ele, deixa eu levar teu filho para conhecer a minha terra. Ah, pode levar, não tem problema. Quanto tempo demora para voltar? 20 luas. 20 luas seria 20 meses, né? E eles pegam o caminho do mar de novo, tentando chegar em algum lugar de novo. E eles têm, e aí no meio do oceano, teve uma grande tempestade, tão grande tempestade que todo mundo achou que o navio ia afundar. Aí eles pensaram, por que que Deus está nos dando esse castigo? Aí todos chegaram à mesma conclusão. A gente está levando um não cristão a bordo. Isso é um castigo de Deus. Então vamos batizar o Isomerique. Batizaram o Isomerique e a tempestade acabou passando e eles acabaram continuando a viagem. Acabaram chegando na costa da França de novo, aonde navios piratas atacaram eles. E isso era assim tão perto da costa da França que eles viam a França lá na frente, né? Então, quando eles foram atacados e o navio deles acabou afundando, eles puderam nadar e chegar na cidade, lá de onde eles tinham saído. E nesse tempo, isso tinha sido uma grande aventura que todo mundo acabou sabendo e tal. Então, o René de Gonnevier foi chamado pelas autoridades para se sentar diante de um notário, notário, né? Que faz registros em cartório. Eu acho que é isso aí. E sentar num cartório e contar tudo o que tinha acontecido, isso tudo foi registrado. Por isso a gente sabe com tantos detalhes hoje, né? Então, no registro de 1504, que ainda existe. Quem pesquisou tudo isso foi uma escritora chamada Leila Peroni Moisés. E o resultado da pesquisa dela saiu num livro chamado As 20 Luas, que eu tenho e que deve existir bastante por aí à venda, né? Porque ele foi lançado aí por volta do ano 2000, mais ou menos. Então, o René de Gonnevier tinha só uma filha. E aí como o Isomerique tinha sido transformado num cristão, ele o René de Gonnevier não se sentiu na obrigação de devolvê-lo ao pai, porque agora ele era um cristão, ele tinha que viver em terra de cristão. Então, ao invés de fazer a perigosa viagem de volta para trazer o rapaz, né, ele pegou a sua filha e casou com o Isomerique. E eles tiveram muitos filhos, assim, mais de 12, agora não estou recordando certinho, acho que foram 14, alguma coisa assim. Também existe, e o Isomerique viveu até além dos 90 anos, também existe documentação escrita a respeito disso, que foi encontrada por essa pesquisadora e que foi utilizada. Então, o Isomerique nunca voltou para cá, o lugar onde vivia o chefe Eros, que era a terra do Isomerique, era a ilha onde hoje está a cidade de São Francisco do Sul, né? Que é no norte do estado de Santa Catarina.
outras coisas aconteceram por aqui, e o seu Merique ficou lá casado, ficou herdeiro daquele marinheiro, né, que tinha vindo, que levado ele para a Europa, e cuidou de criar os filhos dele, e, e aí como que ele se dilui na história. Mas essa escritora que andou pesquisando, ela foi atrás dos vestígios dessa gente. Então, durante o reinado de Luís XIV já é o século XVII, 1600 e pouco, existe documento de descendentes do Isameric que escreveram para o rei da França, Luís XIV, dizendo: nós somos da nobreza da América e nós queremos ter o direito de não pagar impostos como os nobres daqui, né? E eles conseguiram esses privilégios por serem descendentes da nobreza da América. Então eu fico pensando como às vezes é tão desprezada essa nobreza da América, né? E então, então assim, vai havendo vestígios ao longo da história dos descendentes do Isameric. Até a pesquisadora, essa que eu citei um pouquinho atrás, ela vai rastrear essa gente até 1911, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Então eu imagino que se for rastrear mais fundo, se for procurar nos arquivos, deve ter um monte de registro até hoje dos descendentes do Isameric, né? E então muitas coisas aconteceram aqui perto da gente, São Francisco do Sul. Eu creio que está uns 200 quilômetros daqui, alguma coisa assim. E coisas grandes que mexeram com países, e a gente nunca fica sabendo se não vem uma historiadora muito apaixonada por esses temas e conta para vocês. Então, eu acho que vocês devem me dar um like, se inscrever no canal, que é de graça, e vamos conversando. Se vocês puderem dar mais opiniões, agora eu estou formando já uma relação de temas a serem abordados, e para o canal continuar bem, a opinião de vocês é muito importante. Então, vamos falando.